Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Opa, vestibular UniOeste 2024. Essa questão aqui, na verdade, vai trabalhar com valor numérico de função, imagem. Só que ele dá bastante trabalho na parte de cálculo. Então, eu vou trazer aqui para você qual é a ideia da questão. A gente vai resolver bem passo a passo. Depois você me diga aí se você pensou a mesma coisa. Bora lá? É uma questão aí que exige da gente uma certa capacidade interpretativa aqui, porque a gente vai ter que entender o que tem nesse textão aí. Mas, na verdade, ela é mais trabalhosa pelos cálculos que nós vamos ter que fazer, que eu acho que até o entendimento dessa tal da capacidade interpretativa que eu falei. Quer ver? Vamos ver. A renda anual por habitante, então veja que a renda está chamando de RX, já dá para associar uma ideia de função, né? R está em função de X, então a renda está em função de X. Alguma coisa vai ser fornecida para a gente aí na questão. De uma cidade pode ser considerada a razão entre o orçamento total da cidade e sua população. Opa, a renda é obtida fazendo a razão entre orçamento e população. Considere que o orçamento, que também é uma função, o orçamento em função de x de uma cidade entre o ano de 2010, considerado x igual a zero, até o ano de 2020, considerado x igual a 10, pode ser modelado por essa função aqui, uma função polinomial do terceiro grau, grau 3, faz aquele x ao cubo ali, né? E que a população, uma função px desta mesma cidade, nesse mesmo período de 2010 a 2020, pode ser modelada por uma função px, menos x ao quadrado mais 14x mais 15, uma função polinomial do segundo grau, né? A gente conhece bastante a função quadrática aí. A função orçamento e população estão expressos em milhares, isto é, se nós obtermos ali, ao fazer substituições na função orçamento 45 mil, significa, na verdade, 45 milhões. Só multiplicar por mil ou acrescentar três zeros, né? Da mesma forma que P0 é igual a 15, né? P0 é igual a 15 significa 15 mil habitantes. Nessas condições, é correto afirmar que nessa cidade, no período de 2010 a 2020, a renda anual por habitante foi. Observe nas alternativas que a gente vai ter que avaliar, ao fazer a comparação, se é constante, se é crescente ou se é decrescente. Beleza? Então, vamos conversar aí sobre a resolução primeiro. Que eu vou fazer, né? Como a gente tem que fazer alguma comparação ou algumas comparações, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a tal da população aí quando no ano de 2010. E no ano de 2010, foi mencionado aqui, é para a gente usar um x igual a zero. Então, a gente vai usar esse x igual a zero aqui, e fazer substituições. Então, o que eu quero que você observe, observe, observe? Eu vou colocar um x igual a zero na função orçamento. Então, você vai ver que onde tem x aqui, eu vou colocar zero e fazer substituições. E a mesma coisa na função população. Onde tem x, eu vou colocar zero. Para você observar bem, 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 a gente já enxergar alguns atalhos, se eu vou colocar um x igual a zero na população, na função orçamento, vai zerar essa primeira parcela aqui, por causa do x igual a zero, zero vezes 10, vai zerar essa segunda parcela aqui, por causa do x igual a zero, x vezes zero vezes 3.140, vai zerar, assim como a terceira, e a gente já obtém o resultado imediato, que é o 45 mil. Isso em qualquer função polinomial, tá? Em qualquer função polinomial, quando eu coloco ou atribuo o valor de x igual a zero, o resultado sempre vai ser o termo independente, a sua imagem sempre vai ser independente. Se a gente precisasse fazer alguma construção gráfica, inclusive a gente estava falando que este valor aqui seria o valor onde corta ou intercepta o eixo y. Da mesma forma, se você fizer aqui na função população, colocar um x igual a zero, essa primeira parcela zero, a segunda parcela zero, então o resultado vai ser esse 15 aqui. Então, o orçamento seria 45 milhões e a população 15 mil. Né? Como a gente está falando de uma razão, no começo ele mencionou aqui, né, que a renda RX é uma razão entre o orçamento e a população. Vamos trabalhar sem essa situação dos milhares. Eu vou escrever isso para você, tá bom? Vamos escrever então esse primeiro momento aí essa primeira situação que nós descobrimos aí. Então, no ano de 2010,
Só lembrando que nós atribuímos um x igual a zero, nós temos que fazer, então, uma razão colocando, né, a renda, né, colocando um x igual a zero, essa renda é obtida fazendo a razão ali, deixa eu só pegar a ordenação certinha, orçamento, a função orçamento em relação à função população. Orçamento ali nós encontramos 45 mil e a população ali nós encontramos 15. Na verdade, o orçamento é 45 milhões, a população é 15 mil, né? E ao dividir esses valores aí, nós vamos encontrar então que esta renda aí equivale a 3 mil. 3 mil, claro, né? Se a gente fosse pensar na ideia de fazer análise se a renda anual é constante, crescente ou decrescente, esse 3 mil aqui vai ser a nossa referência. Inclusive, vamos pensar assim, ó, eu descobri que a renda no ano zero, ali, né, 2010, que a gente contribuiu x igual a zero, equivale a 3 mil. Eu vou fazer a mesma coisa no ano de 2010 agora. No ano de 2010, a gente vai colocar um x igual a 10, e aí a gente vai obter um valor. Se por acaso esse valor obtido for exatamente igual a 3 mil, letra A, alternativa correta, a função é constante. Se bem que eu teria um cuidado, né? Porque, não, se bem que pelas alternativas não teria como ser diferente, é porque tem algumas funções, né, que a gente pode ter oscilações. Mas se você lembrar também de quando a gente fala de divisão de polinômios, eu estou dividindo um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 2. E na hora que a gente divide um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 2, vai dar um polinômio de grau 1, né? Nós teríamos somente uma raiz. Então, assim, nós temos nessa situação aí, nós temos uma reta, né? A nossa função renda Rx, já que a razão entre eles vai ser uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, uma reta. E uma reta ela só pode ser crescente, decrescente ou constante. Então, quando eu tinha ali pensado, opa, que pode ter essa oscilação ali entre o ponto inicial e o ponto final, não, não pode, né? Pelo fato dessa situação que eu acabei de mencionar para você. Então, assim, o que nós vamos descobrir agora? Vou fazer a substituição para R10, e ao fazer a substituição para R10, a gente vai verificar se vai aumentar ou diminuir o valor. Se aumentar é crescente, se diminuir é decrescente. Só que, além disso, nós temos que obter qual é o valor, né? Porque daí ele quer saber justamente ali o de 2020. Eu falei 2010, né? Não, 2010 é o x igual a zero. 2020 que é o x igual a 10. Não, nem lembro se eu falei errado ou não. Eita, Tarim! Calma, tá tudo certo. Então, vou fazer isso agora. Para x igual a 10, a gente descobre o de 2020. O chato é, a gente vai ter que chegar aqui na função orçamento e colocar um x igual a 10. Olha com tarado. E a mesma coisa aqui para a população. Pelo menos é um 10, né? Uma potência de base 10 nos facilita muito a nossa vida aí. Fechou? Vamos fazer isso. Então, para a gente calcular o R10, eu vou fazer primeiro, então, para você, ó, calcular o orçamento 10. Então, você vai ver, eu vou fazer isso aqui, ó, basicamente. Quer ver? Ó, onde tem X, eu vou colocar 10. Aqui na função orçamento, a princípio. Depois na função população. Beleza? É isso que nós vamos fazer. Bora lá, então. Bora lá, então. Primeiro na função orçamento. Vamos pensar lá o que acontece em 2010. Então, primeiro, função orçamento. Onde tem x, nós vamos colocar 10. E aí eu vou fazer substituições. Só para não ficar indo e voltando, diminuir aqui um pouquinho o zoom. Ó. Depois a gente já volta com o tamanho normal. Então vai ficar ali um 10 vezes x, que é 10 ao cubo, menos 3.140 vezes 1x, que é 10 ao quadrado, mais 41.850 vezes x, que é 10, mais 45 mil. Então, o que eu quero que você observe aqui para a gente fazer uns cálculos rápidos, né? 10 ao cubo é
10 vezes 10 vezes 10 vai ficar 1.000. É só acrescentar 3 zeros. Então, neste primeiro momento, neste primeiro pedacinho aqui, nós teríamos, então, nossa função orçamento, 10 vezes 1.000, né? Então, daria 3 zeros ali do 10 ao cubo, mais um zero que já tem do 10, 10.000. A mesma coisa no 3.140 vezes 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, vai acrescentar 2 zeros porque é 100, então fica 3.140 mais esses 2 zeros aqui, 314.000. A mesma coisa para a próxima parcela, acrescentar apenas um zero, 418.500. E, por fim, 45.000. Beleza? Fora isso, queridíssimos, queridíssimas, fazer esse cálculo bonitinho aí, né? Uma coisa que você pode pegar ali é juntar todos os valores positivos, depois tirar aquele valor negativo ali, você vai chegar em 59.500. Lembrando que a gente está trabalhando com a ideia de não ser os milhares, porque fica mais fácil o cálculo, certo? Seria 159.500.000, né? Que aqui para a gente vai ser irrelevante. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa agora para a função população. Vamos colocar um 10 ali também, beleza? Vai lá. Então, na função população, onde tem x ali, eu vou colocar um 10. Cuidado, né? Que eu tenho isso aqui, ó, menos x ao quadrado, que é 10. Acho que eu puxei demais aqui. Mais 14 vezes x, que é 10, mais 15. Cuidado aqui com a matemática básica, porque esse menos 10 ao quadrado eu vejo algumas confusões às vezes, né? Porque a base negativa é expoente par. Não, é 10 ao quadrado sem o oposto disso, oposto do negativo. Então, menos 100 mais 140 mais 15. Menos 100 mais 140 mais 15. E aí, se você faz esse resultado aí, esse cálculo aí vai chegar que a população no x igual a 10, ou seja, no ano de 2020, é de 55.000 habitantes. Por que nós fizemos tudo isso mesmo? Porque eu tenho que fazer a razão também para fazer a comparação, né? Então, a gente vai pegar para fazer, deixa eu colocar aqui para você aqui no ladinho, eu preciso fazer a razão para x igual a 10, então para isso eu tinha, né, aliás, eu tinha que calcular a renda para x igual a 10, que é a razão entre o orçamento, onde a gente fez o cálculo ali no x igual a 10, e a população também. E aí nós chegamos à conclusão que esta renda em 2020 vai ser a razão entre 159.500 que nós obtivemos aqui e 55. Vamos ter que efetuar essa divisão aqui. E ao efetuar essa divisão aqui, bonitinho, com capricho, a gente chega em 2.900. Então, a renda é de 2.900. Então, perceba que essa renda de 2.900, ó, é o que vai nos dar a base. Eu apaguei o borrachão aqui, né? Acabei esquecendo de arrumar. É o que vai nos dar a base justamente para fazer aquela comparação inicial lá, que era 3.000. Perceba que foi para 2.900. Então, como diminuiu, né, a renda é decrescente. E perceba que é exatamente o que está indicado aqui na alternativa letra E. De eita, como deu trabalho, mas então, antes de sair, não esquece de curtir o vídeo e não esquece de fazer aquele comentário bacana aí, se por acaso você pensou do mesmo jeito que eu, ou qual é a linha de raciocínio que você utilizou. E bons estudos e até a próxima. Tchau.